Direto do SIC, olha só, primeiro dia de feira, um lindo evento, o pavilhão Serra Parque aqui tomado já pelo público e desde as primeiras horas dessa manhã estão presentes aqui no Serra Parque em Gramado e claro, na cobertura da nossa Vale TV, direto daqui, falando sobre o universo do calçado, mas falando sobretudo sobre o desenvolvimento econômico da nossa região, né? E eu já aproveito nesse primeiro dia para pegar duas dessas pessoas mais importantes que trafegam por aqui, que são figurinhas carimbadas, presentes constantemente aqui no SIC, para que a gente possa falar muito desse universo. Uma honra estar com vocês aqui, sempre bom demais estar com vocês aqui. Diogo Loic, que bom estar contigo. Eu que digo, que bom estar aqui com o Marco Coppetti, Rodrigão, poder falar um pouco sobre o calçado, né? Esse mundo tão importante da economia de manutenção. Sempre digo economia de manutenção que está lá no Plano de Desenvolvimento Econômico, porque é importante para manter o PIB e o emprego daquilo que sustentou o nosso estado até aqui e vai dar condições de sustentar toda a inovação que está vindo. Então é muito bom estar aqui. Marco Coppetti, né? Nosso homem do Sebrae aqui na região, em todos os nossos vales. Sempre bom estar contigo, obrigado pela honra. É uma alegria poder estar aqui com vocês também, né? Fazendo aquilo que nós sabemos fazer, né? Que é fortalecer a nossa missão maior, né? da indústria de calçado, preparando, qualificando e colocando essa indústria à disposição do mercado, cada vez mais competitivo e cada vez mais desafiador. E aqui são 21 expositores de toda a nossa região que o Sebrae traz, com o apoio do governo do estado, para estarem conversando com o Brasil e o mundo, né? Isso. Eu sempre gosto de ressaltar, né, Rodrigo, assim, que são empresas que se prepararam para estar aqui. Hoje nós temos mais de 70 empresas dentro do projeto, né, do calçado voltado para a indústria de marca própria, né, que é um dos setores mais atingidos e mais competitivos, né, do setor do calçado. Essas empresas, as 21 que estão aqui, elas foram preparadas e qualificadas para estarem aqui após todo um conjunto de consultoria que mexe desde processo produtivo, identidade de marca, mexe com coleção, mexe com mentorias, mexe com tutorias do Sebrae. E essas estão prontas e preparadas para oferecer o que tem de melhor do calçado do Rio Grande do Sul no mercado de varejo. Então, são as 21 que vieram hoje, são empresas que estão hoje passaram dentro dos requisitos, dos atributos que o Sebrae identifica para serem empresas competitivas, para oferecerem produtos com a marca, né, do Cluster Gaúcho. Por isso, então, todo o apoio que o governo do estado nos dá, né, e as nossas prefeituras da região, né, para podermos estar aqui hoje com as empresas. 21 do Estação Moda RS, Isso. Mais duas. Tem duas empresas que estão fora, que já tinham suas marcas consolidadas, então não precisam estar aqui dentro. Porque o Estação Moda funciona como se fosse uma incubadora, né? As indústrias vêm para cá, após consolidarem suas marcas, elas vão para os nossos corredores. Ô Diogo, lembra da primeira feira de calçados? Eu lembro, a primeira de calçados faz tempo, eu lembro de ver no jornal, nas notícias, né? Porque eu era uma criancinha quando começou a primeira. Ah, sim. Nem tanto. A tua como liderança foi mais recente, mas já faz quase 10 anos? Não, eu estou atuando no setor aí na CI mais de 10 anos, né? Como vice-presidente da unidade de Estância Velha, eu já participava, né? Pela unidade de Estância Velha, pela prefeitura que já apoiava, né? Tinha empresas no Estação Moda. Depois como presidente, agora como secretário executivo no governo do estado, a gente retorna o apoio, né? Executivo da nossa SEDEC-RS, né? Um belo trabalho que o nosso secretário Nani Polo está fazendo, e tu com esse olhar muito especial pelo Vale. Claro, um olhar gaúcho, mas muito especial pelo nosso Vale dos Sinos, né? Não tem como ser diferente. A gente conhece o Vale dos Sinos, conhece as economias que atuam no Vale dos Sinos como calçado, então facilita, né, a gente conectar programas, conectar o Vale dos Sinos ao governo do estado. Mas os nossos programas são para todo o estado. O próprio Estação Moda, né, ele atende empresas não só do Vale do Sino, Vale do Paranhana, Vale do Caí, de todo o estado, na verdade. Da Serra Gaúcha, Farroupilha, da Serra, exato. Então a gente, ao apoiar o Estação Moda, a gente apoia a economia de manutenção, como eu disse antes, apoia o setor calçadista como um todo,
que é fundamental nessa retomada, como disse o Copete, né? Empresas que foram muito afetadas pela enchente. Se a gente pegar a região ali de Três Coroas, nós tivemos 80% das empresas que foram afetadas pelas cheias, muitas delas calçadistas, muitas delas de pequeno médio porte, mas a maioria de pequeno porte, e que precisam desse apoio mais do que nunca para poder estar aqui. Eu falava com um expositor agora há pouco que disse, olha, se eu não tivesse tido o apoio da prefeitura, o apoio da própria Mercator aqui, que abriu mão de custos, fez toda uma dança, vamos dizer assim, para eles poderem estar presentes, né, do próprio Sebrae, que banca aí 50% do custo das empresas estarem aqui, e do governo do estado, que agora está apoiando também. Ela disse, eu não teria vindo, porque eu não teria como investir, né, e aqui não é gasto, é investimento, não teria como investir para estar aqui divulgando a minha coleção, para fazer mais vendas, porque eu não tenho esse caixa. Eu gastei tudo para reconstruir minha empresa. Então a gente ouve isso de uma empresária, né, que enche os olhos de lágrimas ao falar disso, e não tem como a gente se emocionar também, né, de a gente lembrar toda essa tragédia, que está fazendo um ano agora, né, fazendo exatamente um ano que a gente estava lá na FENAC, acolhendo as vítimas, né, com molhada a roupa, 3 dias molhado, né, eu trabalhei ali 28 dias direto ajudando. Não tem como a gente não se emocionar com isso, mas se emociona positivamente também, né? A gente tem aquela tristeza no coração, aquele aperto de lembrar da tragédia de um ano atrás, mas a gente fica feliz também de ver que eles se reergueram, né? De que estão aqui, estão lutando, com o apoio do Sebrae, com o apoio das prefeituras, com o apoio do governo do estado, estão aqui, não fecharam as portas, estão gerando emprego, estão gerando renda, né? Vão gerar imposto para retornar aquilo que o estado está investindo neles. Então isso dá uma alegria também, isso compensa toda a tristeza. Ô Copete, o Diogo bem traz esse episódio dramático, trágico de um ano atrás, né? O Sebrae na última semana trouxe à luz uma grande radiografia dos pequenos e médios negócios, né? Exatamente. Dos micro e pequenos negócios. O nosso observatório está permanentemente atuando em cima de entender as nuances da economia do Rio Grande do Sul a partir da calamidade climática, né? E a nossa região foi fortemente atingida, como o Diogo muito bem trouxe, né? Nós, Sebrae, atendemos na nossa região mais de 4.000 empresas que estiveram sob a mancha do alagamento. 4.000 empresas que o Sebrae entrou com recurso de subvenção para poder recuperar essas empresas. Então, foram investimentos muito fortes, né? No sentido, mais todos os programas que teve, programas federais, principalmente o governo do estado, mas essas empresas do setor do calçado, por exemplo, tiveram um impacto muito grande. E a gente observa nas nossas pesquisas, né, que a recuperação ainda é lenta, né? Estamos esperando agora o segundo semestre para ver o que vai acontecer, mas ainda as empresas tiveram problemas de reposição de máquinas, investimentos em tecnologia, investimento em insumos, né? Perderam mão de obra, né? Então, teve uma série de circunstâncias, toda a reestruturação do Parque Fabril, que isso é algo pesado para a pequena indústria, que já está sem capital de giro, né? Então, tudo isso afetou a capacidade das empresas de poderem colocar no mercado, né, coleções mais assertivas dos seus produtos, né? Fazendo com que a nossa economia do setor recuasse significativamente no primeiro semestre. Então, por isso é importante a feira. A feira é a oportunidade que as empresas têm de lançarem as suas coleções de verão 26, poderem ter aqui varejistas que estejam interessados e já começar a comprar para garantir o faturamento das empresas para os próximos 4 meses. Por isso que é importante a gente manter, o Diogo traz muito bem, né? Manter a empregabilidade, manter o tributo, manter as empresas abertas, manter as empresas competitivas e produzindo produtos adequados para esse mercado consumidor que é cada vez mais desafiador, cada vez mais exigente. E as pequenas indústrias de marca própria, elas não têm, né, o fôlego tecnológico, de inovação e recursos, né, que as grandes marcas têm. Elas competem no mercado mais nichado para poderem sobreviver, né? E competir em mercado nichado hoje, principalmente com essa tomada agora de um mercado consumidor cada vez mais consciente, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar esses nichos. Muito grande. São as grandes sapatarias, as botiquerias que estão aí no mercado a nível Brasil, que também sofrem com concorrência. E então o reposicionamento dessas marcas, depois de uma calamidade, encontrando dificuldades no mercado, altamente competitivo, com uma dificuldade muito grande, né, de exportar, né, porque não tem fôlego para exportação, depende muito do mercado nacional, é muito estratégico estarmos aqui apoiando as empresas. E o Diogo traz bem, hoje a gente tem que reinventar a condição de apoio. Tudo que a gente faz tem que ser coletivo.
Nós temos aqui um arranjo produtivo muito adequado. Nós temos aí o SEBRAE, que entra com essas capacitações, que entra um recurso, o governo do estado, as prefeituras, né, as entidades empresariais, nós temos o círculo virtuoso de apoio para poder dar condições que essas empresas estejam aqui hoje ofertando seus produtos. Apoio não só financeiro, apoio tecnológico, da inovação, apoio no sentido de melhorar a sua condição em termos de estratégia, em termos de posicionamento de marca, em termos de gestão. E é isso que nós precisamos, diminuir os gaps de capacidade que o nosso cluster tem para enfrentar os desafios que se aportam agora para o segundo semestre. Me parece que a gente tem um grande amadurecimento nos últimos anos, quando a gente fala desse grande coletivo construído a muitas mãos, né? No sentido de um poder público maduro, construindo coletivamente, abrindo mão de parte do seu protagonismo, da necessidade do seu protagonismo, que a política, inclusive, está compreendida, né? Porque, veja bem, apoio, né? O setor público ele precisa cada vez mais ser assertivo no seu apoio. Perfeito. Né? Então, o governo do estado ele precisa investir em recursos que ele sabe que, né, a cada investimento, cada R$1 que ele investe, vai ter um percentual significativo de faturamento para a empresa. Ele tem que garantir isso. A gestão pública, o governo do estado se preocupa muito com isso. Né? Ao investir nesse modelo, ele garante o quê? Que as empresas que estão aqui são muito bem qualificadas, que nós preparamos as empresas. Então, nós investimos em cima e tem retorno embaixo, tem indicador que acompanha. Vou entregar um relatório para o governo do estado no final da feira, dizendo, olha, cada investimento público que veio aqui da prefeitura, do governo, nós conseguimos fazer com que a empresa faturasse tanto, vendesse tantos pares de calçado. Isso é maturidade. Né? Real que voltou 2, 3, 4, 5. Exatamente, isso é maturidade competitiva, isso é maturidade de gestão de negócio. E as nossas prefeituras hoje atentam que aquela velha política do passado, se me permite, John, né? Vou apoiar as empresas pagando aluguel. Né? Conhece melhor isso que a gente, né? Quanto a gente lutou contra isso, lembra? Verdade. Né? Pagando aluguel. Isso não é melhorar a empresa, isso é fragilizar a empresa na sua competição. Nós temos que investir dinheiro público na qualificação das empresas para potencializá-las no mercado, né? Para não torná-las, não criar um nível de protecionismo que faz com que elas não se tornem suficientemente competitivas. Das empresas e do empregado também. Sim. Parece que esse é um dos pontos mais delicados que a gente tem. É aquela velha máxima, né, de ensinar a pescar e não dar o peixe. Quando o Copet fala de não pagar o aluguel e dar condições de a empresa melhorar os seus processos, melhorar a sua qualidade, melhorar a sua rentabilidade, para que ela possa pagar um aluguel ainda maior que eu digo ir para uma área maior e pagar um aluguel ainda mais caro, você está ensinando a pescar, né, e não dando peixe. Isso serve para a pessoa física ou jurídica, é o mesmo procedimento. Né? Ao trazer cursos de formação, qualificação para as pessoas, né, elas vão melhorar a sua renda, elas vão almejar um emprego melhor e isso vai alimentar a indústria com uma mão de obra mais qualificada. Quer dizer, é a mesma coisa, o pacote é o mesmo. Hoje o governo do estado ele tem vários mecanismos de apoio, um deles é esse aqui. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aí, liderada pelo grande deputado Hernani Polo, né? Eu tenho que dizer, o Hernani é um amigo de longa data, mas trabalhando com ele a gente vê a competência dele. Realmente, hoje está lá com o governador em Nova York, pela primeira vez, inclusive fazer um parênteses aqui, né, do calçado, pela primeira vez o Rio Grande do Sul tem o RS Day, né, no Brazilian Week, que é uma semana de promoção do Brasil em Nova York, pela primeira vez, está lá o RS. Tem vários outros governadores, tem 5 estados lá com representações, né, mas pela primeira vez o Rio Grande do Sul está lá. Né, recém saído de uma catástrofe, de uma enchente, a pior tragédia do estado, da história, uma das piores do Brasil, e nós estamos lá promovendo o estado, levando a marca do estado, levando a qualidade do estado para vender mais e trazer investimento. É um movimento de duas vias, né? Levar o produto, levar o estado do Rio Grande do Sul para fora e trazer investimento para cá. Então o secretário está acompanhando o governador, né, uma comitiva, uma missão, vários empresários também. E fazendo esse movimento, quer dizer, usando o dinheiro público, usando o dinheiro de nós, pagadores de impostos, para movimentar a nossa economia e trazer mais impostos para o Estado e fazer uma retroalimentação, né, um círculo virtuoso de poder investir para crescer, para ter mais retorno, não cobrar uma alíquota maior. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a menor alíquota de ICMS do Brasil. A gente sonhou com isso. Tanto menor tempo que é difícil até de acreditar, né? Mas é isso, né? E a gente está investindo, e a gente está promovendo. Né? Então essa é uma das formas. A outra é aqui como a gente está apoiando a Estação Moda, né? Através de recursos diretos que apoiam
né? Como o Copete falou, isso aqui é um programa, isso aqui não é uma feira, Sim. não é um stand só coletivo, é um programa que traz qualificação, traz conhecimento, traz condições da empresa se desenvolver, que tem a cereja do bolo aqui hoje expondo os produtos. Né? Então, isso é o que o governo do estado apoia. Né? É uma jornada, é um caminho de crescimento, de conhecimento. Né? E nós temos também os incentivos fiscais. Né? Enquanto tiver ICMS, a gente consegue. Né? Depois da reforma tributária, não sei como vai ficar. A gente está pensando nisso. Precisa ter aí criatividade para novos mecanismos. Mas até é importante falar, infelizmente, não é para o micro, não é para quem está no Simples Nacional, porque esse não consegue destacar o ICMS. O que o governo do estado pode fazer em termos de incentivos fiscais, além desses outros incentivos que nós comentamos aqui, como feiras e promoções, eventos comerciais, tem o Fundopem Recupera, é usar o ICM para retroalimentar o próprio crescimento da indústria. Né? Então vamos ter 2 programas interessantes de comentar aqui, que é o Fundopem, onde uma indústria que não está no Simples Nacional e queira expandir o seu processo produtivo, pode usar até 90% do ICMS incremental, ou seja, se ela paga 10 de ICM, vai dobrar a produção para pagar 20, ela não paga 20, ela paga 11, né? E usa 90% desse incremental, usa os outros 9, né, para pagar a máquina, equipamento, pavilhão, tudo que ela precisou para dobrar a produção dela. Então veja o Estado abrindo mão de 90% do incremento do ICMS para que a empresa faça o incremento. Esse é o Fundopem. E o Recupera, a gente pegou a mesma lógica para usar não para frente, não para expansão, mas para trás, para aquilo que a empresa perdeu na enchente. Então ele está vigente até 30 de junho, 30/6, é importante, nós estamos tentando renovar até dezembro, mas que as empresas que perderam na enchente e que pagam ICMS, né, que não são do Simples Nacional, mesmo que já pagou, já recuperou, tem as notas fiscais guardadas lá, fala com o contador, inscreve a tua empresa no Recupera e mesmo que tu já pagou tudo, tu pode usar, né, ao invés de pagar o ICM futuro, usar isso para pagar o que tu já teve que investir ou reinvestir para reconstruir tua empresa. Tu te acredita. Então, quer dizer, ao invés de estar pagando isso para frente, né, usa isso aí para botar no caixa o que tu teve que tirar para reconstruir tua empresa. Também pode chegar até 90% do que você tem de ICMS para pagar a tua despesa que tu teve aí com a enchente. Então é um programa, né? O Estado está realmente ajudando a empresa nesse momento de reconstrução. Isso é justiça tributária, não né? Não é pagar aluguel, é reconstruir o que foi perdido na enchente, né? Ou te ajudar na expansão. O Estado financia, vamos dizer, né? Ele promove o autofinanciamento. O empreendedor, ao invés de pagar tudo para o Estado, ele bota para o investimento dele. Então, eu tenho visto assim, o Estado do Rio Grande do Sul está numa condição ímpar para as empresas crescerem, se reconstruírem, se organizarem, né? E a gente tem que aproveitar. E volto a dizer aqui, não é porque o Copete está aqui, mas ele sabe, o Estação Moda para nós é um programa magnífico, né? Que tem indicadores, tem controle de crescimento, foca em qualidade, realmente ensina a pescar. Quando fala do Estação Moda, estamos falando de 4 feiras, 4 grandes momentos do ano, é isso? Não só. Porque nós temos hoje as feiras principais, né, que são as 2 BFs, a SIC e Zero Grau, mas também o Estação Moda ele é mais itinerante. Ele vai, por exemplo, na Minas Trend, né, em Minas, né? Então nós temos outras. Que tamanho ele vai para lá, Copete? Ele vai individual, daí nós levamos as empresas lá não tem coletivo, ele vai individual, né? Então nós levamos as empresas, nós temos, por exemplo, a Fashion Week em São Paulo, o Salão Moda São Paulo, Contemporânea e outras feiras que acontecem no país e que nós, monitorando as empresas, identificando que as feiras têm sinergia, a gente leva essas empresas também. Aí não no conceito stand coletivo, individual, mas que levam a marca Estação Moda também. Leva a marca e, claro, com todo o apoio do Sebrae. Com todo o apoio do Sebrae, com o apoio da Prefeitura. Oi? Inspira Mais? Inspira Mais também. A própria FIMEC, a gente não leva as marcas que estão aqui, mas a gente leva as empresas de componentes que são apoiadas também pelo projeto, que é uma estação moda não voltado para fashion, né? Mais voltado para a parte interna da cadeia. Mas porque vocês estão preocupados com a cadeia, com todo o cluster, né? Com todo o cluster. A gente tem que apoiar as indústrias de máquina, tem que apoiar a indústria de esse componentes. movimento South Base que a gente sempre traz à tona na nossa Vale TV, muito especialmente no Estação Hamburgo, ele nasceu a partir do projeto do Sebrae. Líder do Sebrae, exatamente. O jogo participou também, apoiando também. Sim, sim, tive a honra de participar fundamentais, na formação do líder, né? Por que o líder? Porque
nós precisamos entender que todo movimento de cluster, isso no mundo afora, ele tem estruturas, né, fortalecidas, entidades empresariais, poder público, as universidades, mas também tem movimentos orgânicos, né, setoriais, que são movimentos que nascem da manifestação empresarial, que nascem da manifestação de vários atores interessados para construir sinergicamente oportunidades que muitos outros atores não estão conseguindo integrar. Então o South Base ele é exatamente esse elo de ligação entre as entidades empresariais dos mais diversos subsetores, né? Ele é o elo de ligação com o poder público, com as universidades, com as entidades, e ele consegue entender e capacitar e fortalecer várias oportunidades que às vezes as estruturas que estão vigentes não conseguem perceber. Então por isso que o South Base ele é tão fortalecido e vem cada vez mais criando oportunidades na esteira daquilo que as entidades empresariais do setor às vezes não têm condições de produzir. E esse filhote está mundo afora hoje, né? Mundo afora. Literalmente, porque buscando o mercado americano, por exemplo. Tem uma questão importante aqui, que é trazer o The South Base. A gente, como o Copete falou, toda a criação dele, agora ele está buscando o mercado, né, norte-americano no private label. Então a gente está aqui na Estação Moda, que foca a moda do pequeno e apoia o private label também. E né? é bacana, me permite, só Claro. para colaborar com o que você está falando, né? Que além de a gente estar fazendo um movimento que começou lá atrás, mas agora numa nova onda, a gente está olhando para o todo da cadeia, porque quem vai vender é o calçadista, o que fabrica o calçado. Mas quem se beneficia com isso é quem trabalha o curtimento, é quem trabalha a máquina, Claro. né? Tá lá o Marlos Firme, que não vende sapato, vende máquina. Toda a cadeia, sempre a cadeia. E aí vem Trabalhando juntos, né? Nós não combinamos, mas tu me deu um gancho que eu precisava. Né? Falando em cadeia produtiva, o governo do estado tem um programa que chama APL, Arranjo Produtivo Local, que nós estamos ampliando agora para arranjo produtivo local e arranjo produtivo setorial. O que muda, Rodrigão? Local é, como diz o nome, ele está restrito a uma região. Né? É o calçado no Vale dos Sinos, que pega toda a cadeia. A cadeia, perdão. Pega a caldeira também, né? Se tiver caldeira para produção de energia, para curtimento do couro, pega também. Pega a cadeia do couro, calçado, tudo num local, né? Ele tem uma delimitação de local, que pode ser uma cidade, uma região, um vale. E o arranjo produtivo setorial, que a gente está implementando agora, a gente está ampliando, ele pode somar vários arranjos produtivos locais. Vamos pegar o calçado no Vale do Paranhana, o calçado no Vale dos Sinos, né? O calçado na Serra, e formar no estado do Rio Grande do Sul um arranjo produtivo do setor. Né, tendo políticas, incentivos específicos para o setor, para a cadeia, nos vários locais que ele está organizado. E essa palavra é importante. O Estado, ele precisa atender as cadeias produtivas organizadas. Não que a gente não receba empresas lá, CNPJs específicos, recebe, mas a gente não tem como criar uma política pública para uma empresa, para outra empresa. A gente precisa criar política pública para o setor organizado. Por que organizado? Porque ele tem que ser representativo. A própria lei dos APLs, que é uma lei federal, ela diz que precisa haver representatividade para a formação de um APL. E o The South Base está recriando o cluster calçadista e formalizando ele através de um APL. E aí eu faço um apelo aqui, porque eu sei da dificuldade que eles estão tendo, Copete, para que as empresas façam adesão ao APL. O APL é como se fosse uma associação, é um CNPJ. Né? Inclusive a CEI Novo Hamburgo emprestou o CNPJ dela para não precisar criar um outro, esse formalismo, mas eles se organizam, tem uma estrutura de governança, uma estrutura de objetivos comuns, por exemplo, qualificação de mão de obra, por exemplo, ir para o mercado externo, promover a exportação, e o governo do estado vai receber essas demandas, né? E vai dar o recurso financeiro, boa parte dele pelo menos, para que seja feito o programa que o setor organizado diz que é necessário para ele ser ampliado. Então é um programa fantástico, né? Para mim vai ser o grande programa impulsionador de todas as cadeias econômicas do estado, não só do calçado. A gente está organizando o moveleiro, o da silvicultura, dos alimentos, bebidas, do mel. Tem vários arranjos produtivos sendo reorganizados, sendo formalizados, mas precisa do movimento do empreendedor. Precisa que o empresário vá lá, né, e coloque o seu nome, o seu CNPJ naquele formalismo
para ter a representatividade e ser entendido como uma cadeia organizada, né, e representativa. Faço esse apelo, né? É um programa sério, a gente está ampliando o fundo de recursos dele para realmente poder atender o que o empresário tem como demanda, o que as cadeias organizadas têm como demanda. De novo coletivo aí, né? Porque, não, e o Diogo está muito importante, né? Pensar assim, as cadeias organizadas são as nossas vocações. Né? Então nós temos que trabalhar é extremamente estratégico o governo do estado e o SEBRAE trabalhar as vocações. Nós trabalhamos muito em termos dentro dos arranjos produtivos locais e dentro dos arranjos setoriais, a organização das cadeias para que se fortaleçam as suas vocações. Vamos colocar o setor do calçado. Nós temos uma vocação local aqui. As pessoas já nascem com essa propensão, já vem de pai para filho, né? É mais fácil a gente gerar mão de obra qualificada. As empresas têm tecnologia, conhecimento, experiências, estratégias consolidados aqui na região. Se sabe produzir calçado, temos tudo que precisamos aqui para produzir um calçado. Isso é vocação. É quando a gente investe R$1 num setor vocacionado, a capacidade de impulsionar é muito maior do que a gente investir, por exemplo, como o Diogo fala, em uma empresa em determinado setor que não tem conexão. As conexões é que são a capacidade que nós temos de promulgar o desenvolvimento regional. Por isso que a gente tem que investir em cadeias organizadas. Então, nós temos aqui hoje uma cadeia organizada, vocacionada no setor na região do Vale dos Sinos e Paranhana, que é o setor de calçado. Mas o setor metal mecânico, por exemplo, está espalhado no setor do então, aí nós temos um arranjo produtivo aqui, né, no Vale do Sino, tem na Serra Gaúcha, tem na fronteira, tem no Planalto. Então, nós temos que conectar essas cadeias. Pensar hoje a cadeia do calçado como uma cadeia de vocação para a região é entender essa vocação, compreender quais são os gaps, onde é que estão as dificuldades. É mão de obra qualificada, é inovação, é tecnologia, é novos desafios, internacionalização, enfim, tantos outros, mas que estão aqui e que é muito mais fácil a gente investir no recurso vocacionado. Existem hoje milhares de grandes de locais no mundo todo buscando suas vocações e investindo maciçamente em vocações, porque é muito mais fácil a gente ter uma cadeia organizada, vocacionada, é muito mais estratégico no desenvolvimento, porque ali se desdobram inúmeras outras pequenos negócios, micros negócios, grandes empresas que se beneficiam desse processo, tornando a cadeia mais competitiva. E é isso que o governo do estado busca, com todo, me permite, né, com todo o desenvolvimento do planejamento estratégico, que estão muito bem construídos, e que nós, SEBRAE, inclusive, todo o nosso planejamento estratégico está acoplado ao planejamento do governo do estado, porque isso faz sentido, né? Isso faz sentido, é otimizar uma lógica de encadeamento que já existe. Então, o SEBRAE ele promulga o desenvolvimento local a partir das instâncias estruturadas que já estão aí. Então, nós não vamos reinventar a roda. E essa aliança que a gente tem, né, no sentido de promover as vocações dentro das regiões, faz com que o recurso seja otimizado e a gente possa criar novas oportunidades de forma mais acelerada. Nós precisamos crescer, o Rio Grande do Sul precisa crescer de forma acelerada. E só investindo nas vocações já estabelecidas e melhorando elas, qualificando elas e tornando elas mais competitivas, é que nós vamos vencer. Me permite uma última frase. Eu fico muito aborrecido quando falam, o setor do calçado já deu o que tinha que dar, tal. Parece que as pessoas vão nascer sem pé, né? Mas as pessoas continuarão nascendo com o pé, o mercado continua aí. O que nós temos que fazer é tornar o setor mais competitivo e voltar a ter orgulho, né, de produzir um sapato que é um dos melhores sapatos do mundo aqui no nosso cluster. Copete, fala para mim, esperança de que as pessoas continuem sendo com 2 pés, tá ótimo, mas quantas cadeias são essas, hein? Tem noção de quantos segmentos estão mapeados hoje? E se temos de vocação? Nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos os mais tradicionais, mas em né? quantidade não. Não exatamente. Não, nós temos aí setor metal mecânico, setor moveleiro, que o Júlio falou, setor de tecnologia, nós estamos aí, né, investindo maciço. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais desenvolve, nascem startups no Brasil, então o setor de tecnologia, o setor de alimentos, o setor de saúde, que agora vem como uma vocação muito forte para o Rio Grande do Sul, o setor de alimentos, o setor do agronegócio. Nós temos múltiplos setores importantes que são vocacionados no estado e que vem crescendo e que nós precisamos olhar, né, e investir exatamente nesses setores de vocação. O Copete deixou um gancho maravilhoso no segundo bloco. Precisamos crescer rápido, Diogo Loic. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades.
Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta. Eu estava comentando aqui no intervalo, né, que além do gancho que o Copete nos deixa, aliás, muitos ensinamentos que eles nos deixam aqui, e eu vou aproveitar que nós estamos com essa turma aqui para a gente evoluir um pouquinho mais em alguns conceitos que são muito essenciais para o que a gente está fazendo. Primeiro, um comentário, né, Copete? Como agora, 13 horas dessa terça-feira, hoje dia 13 de maio de 25, o Estação Moda muito visitado, muita gente nos estandes, muita gente caminhando também na volta. Bacana. Eu dizia para ti que o Estação Moda é uma das marcas mais confiáveis que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, né? É uma marca que se empoderou, né, e gerou confiabilidade e principalmente fidelização. A empresa varejista, ela vai até, quando ela entra na feira, ela vai atrás da marca Estação Moda, porque ela sabe que aqui ela encontra qualidade, aqui ela encontra preço. Quantos anos tem esse programa? Ele tem 22 anos. Puxa vida. É um programa que vem evoluindo ao longo dos 22 anos. Como marca Estação Moda Rio Grande do Sul, são 15 anos. Né, como marca mesmo. Então já é uma marca consolidada, né? É um programa, claro que ele vem se reatualizando, ele vem se modernizando, ele vem enfrentando novos desafios cada vez mais, né? Isso está presente na identidade visual, como a gente pode ver aqui na apresentação. A identidade visual é importantíssima, né? A aclimatação do ambiente para as empresas, né? Então, e principalmente nos instrumentos que nós exercitamos para trazer as empresas aqui do jeito que a gente exige, né? Então, a marca Estação Moda Rio Grande do Sul, ela é atrativa para o varejista. Ele sabe que vai encontrar aqui preço, qualidade, produtos acessíveis, né? E com diferencial, porque nós temos que pensar também que o nosso varejo está mudando muito, né? O nosso varejo hoje não compra como comprava antigamente. Hoje o consumo consciente... O cliente mudou, né? O cliente mudou. E o varejo hoje não tem condições mais de ter aquele enorme estoque que ele tinha no passado, né? E grades infinitas. Hoje não. Hoje ele tem que ter um estoque assertivo, né? Enxuto, porque ele não tem mais capital de giro para deixar parado lá. Então, quando ele vem, ele é seletivo, ele escolhe exatamente aquilo que ele precisa para o negócio dele. Então, a venda está mais seletiva, está mais complicada, está mais complexa, está mais desafiadora. Então, por isso que a Estação Moda tem que se reinventa a cada ano. E ao mesmo tempo que a gente está aqui lançando moda primavera-verão lá, a gente já ainda está fazendo venda de bota, venda de inverno. Exatamente. Né? Porque o nosso inverno gaúcho está recém-gatinhando. Né? Diogo, como o homem do nosso Vale dos Sinos, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, participou ativamente daquele momento mais dramático que a gente falava agora, né? Da recuperação pós-enchente, das enchentes, da recuperação pós-enchente, e pegou lá um embrião do que já estava formatado, que era esse plano de desenvolvimento do Estado, né? Que aí, a partir daí, teve um rearranjo ali para compreender aquele momento e apoiar as pessoas e os negócios naquele momento, mas que a gente retoma mais do que nunca
aquela ideia inicial de ter um plano sólido, consistente, como mais do que um programa de governo, mas que seja um projeto de Estado. Exato. Que a gente tem uma sequência dele independente do que vier aí nas eleições do ano que vem, né? Isso, exatamente. Na verdade, eu tive a honra de participar um pouquinho antes, né, de estar no governo do Estado. Já, né? Da concepção dele em fevereiro, março de 2023, antes das enchentes, né, quando o plano estava sendo gestionado pela consultoria McKinsey, que foi contratada para fazê-lo. Eu estive lá como liderança do setor na área de silvicultura, que eu fui, antes da presidência da CEI, fui presidente da AGFlor, Associação Gaúcha de Empresas Florestais. Então, me chamaram para falar sobre esse setor. Foram ouvidas mais de 500 lideranças setoriais do Estado, né, e o programa lançou, né, eu digo programa porque depois virou um plano, teve que, não gosto de dividir, porque dividir parece que a gente está separando, né, mas teve que realmente olhar as economias de acordo com a capacidade de impulsionamento delas. Então, trouxe a economia de manutenção, que é, como eu disse antes, no primeiro bloco, a economia que tem a obrigação, a importância de manter o PIB, né? Manter manutenção, né? Do PIB, do emprego, da renda no Estado, e ali se enquadram as economias tradicionais, as indústrias, os setores tradicionais, como o calçado. Tá aí também? A agricultura é interessante, a agricultura está em manutenção, ascensão e inovação. Puxa vida. Por quê? Porque se eu tiver uma agricultura tradicional, né, ela é manutenção. Mas se eu na agricultura colocar, por exemplo, melhoramento genético, plantio mecanizado, fazer a parte de irrigação, combate a pragas com drones, como hoje se faz, né? Toda essa parte de tecnologia para produzir mais, ela passa a ser inovação. Por quê? Na manutenção, se eu tiro 40 sacas de soja por hectare, eu vou tirar 45 no máximo. Ela se mantém, eu tenho que trabalhar para ela se manter. Agora, na inovação, eu consigo, com todas essas tecnologias, irrigação, melhoramento genético, plantio direto, adubação seletiva, eu posso tirar 60 sacas. Então, eu posso quase dobrar a produção, né, no mesmo hectare. Isso, por exemplo, no calçado eu não consigo fazer, né? Eu tenho que agregar o dobro de mão de obra para produzir o dobro. Então, ela é manutenção. Então, veja como a agricultura perpassa vários setores de potencial de desenvolvimento econômico de acordo com as tecnologias que eu colocar. Vamos pegar automotivo, que é um dos setores estratégicos para o desenvolvimento do Estado, assim como a agricultura. Automotivo é a mesma coisa. Se eu tiver ali na planta da General Motors a continuidade da produção do Onix, né, que inclusive caiu as vendas e eles diminuíram a produção, é manutenção. Agora, se eles vierem a produzir um carro elétrico, como querem produzir ali em Gravataí, aí eu tenho inovação, né? Então, eu preciso de uma política diferente para inovação do que para manutenção. Eu preciso de outros incentivos, eu preciso de outro monitoramento, né? Por isso que o plano de desenvolvimento, que aí foi descontinuado por causa da enchente, né, e agora retomou especificamente dentro do Plano Rio Grande, que olha, né, os 3 tempos do Estado, né, o curto prazo, que foi o resgate, acolhimento às vítimas, o médio prazo, que continua, que é a reconstrução, e o longo, que aí entra o pilar do Plano de Desenvolvimento Econômico, que é o futuro do Estado. Então, ele é o pilar do futuro, esse plano. Ele retorna com 12 setores estratégicos, com capacidade. Por que estratégicos? Porque eles têm uma capacidade de rapidamente impulsionar o desenvolvimento do Estado. Veja só, a cadeia agropecuária que você falou, ela hoje é responsável por 5,5% do PIB no Estado. Ela pode, com inovação, com tudo isso que a gente comentou, chegar a 15,9% do Estado. Nossa. Ela pode triplicar o PIB. Nossa. Mas olha que interessante, os produtos de transição energética. Hoje a gente tem, por exemplo, a mineração aqui no Estado, que gera o carvão, que gera energia, né? É manutenção. Agora, com o hidrogênio verde, que já é realidade no Estado, já tem hoje pode-se falar porque já é público, a Mitsubishi Corporation, uma empresa japonesa, está instalando uma planta de hidrogênio verde no Estado. Ela pode passar de hoje 5% vamos dizer, na compensação do PIB, na formação do PIB do Estado. Hoje, energia é 5%, para 41,9%. Nossa! É aumento de quase 10 vezes, 1000%. Então, ela é estratégica porque ela pode rapidamente fazer esse aumento.
E aí nós temos máquinas, equipamentos, semicondutores, cadeia petroquímica, automotivo e cadeia, silvicultura, papel, celulose, máquinas agrícolas, especificamente. Nós tínhamos máquinas antes que entra a máquina de calçado, por exemplo. Máquinas agrícolas, produtos e serviços digitais, olha os serviços aí. Turismo, olha o serviço aí de novo. Turismo pode passar de 0,8% na composição do PIB para 3,6%. Aumento de 5 vezes. Fertilizantes, saúde. E aí saúde não é botar mais hospitais, é fazer negócio de saúde. Empresas que produzam próteses, startups que tragam soluções para a saúde. E a gente está criando agora o Cluster Health Tech e o Cluster Agrotech também. O Health Tech, inclusive a gente quer começar por Novo Hamburgo, porque que é um polo de saúde. Porque tem ali um polo de saúde importante, porque tem a Universidade Fevale, que recebeu já um aporte para inovação. Tem uma série de atores, de players ali que podem formar esse cluster. E como é que o Estado entra nisso? Entra com a governança, entra com a ideia, entra com a organização, mas entra também como consumidor, porque o maior consumidor de serviços, produtos de saúde hoje no Estado é o próprio Estado, através do SUS. Quem administra o SUS no Rio Grande do Sul é o Estado que faz o repasse, né, dos pequeníssimos recursos do SUS, somados são enormes, né, mas por produto, por serviço, paga muito pouco. A gente recebe pouco da União. Então, como é que faz para atender melhor com tão pouco? Eu preciso inovar. E aí eu preciso de soluções inovadoras. E aí o Cluster Health Tech, ele pode oferecer isso e o Estado consumir. Então, olha que interessante, o Estado sendo propulsor do movimento da economia. E para não deixar de fora, né, os produtos regionais de nicho, que a gente tem aqui erva mate, azeite de oliva, o próprio calçado de marca própria, Copete, é um produto de nicho, que só encontra ali naquela região, naquele... Então, quer dizer, isso entra como um impulsionamento de diferencial. O governador está lá em Nova York. De crescimento desse? Esse hoje é 0,3%, pode chegar a 1,1%. Ah, mas 1,1% é pouco. Mas ir de 0,3% para 1% é um aumento de 3 vezes. Quase quadruplicado. E na soma de tudo isso, mais a economia de manutenção, que também cresce, mas não cresce 10 vezes, né? Cresce 10% e não 10 vezes. Nós temos a intenção de levar o PIB do Estado, que está hoje em torno de 1,25%, 1,2%, quase 1,3%, para 3%. Triplicar o produto interno bruto do Estado até 2030. Ali, ó, daqui a 4 anos. Então, é possível fazer isso desde que a gente coloque, né, as peças certas nos lugares certos, desde que a gente faça as políticas adequadas para cada setor, entregando... Cada setor tem o seu desenvolvimento, né? Tem cada a sua necessidade. Está lá preocupado em seu desenvolvimento. Tem a sua necessidade. Né? O que eu preciso para o calçado é diferente do hidrogênio verde, é diferente da agricultura. Então, o Estado está olhando isso nichado e não separado. Agora veio a palavra certa, não é separar, é nichar. São nichos econômicos que precisam de políticas específicas. E aí eu volto ao APL. Quem vai dizer o que é preciso? O próprio setor. Ninguém melhor do que o próprio setor para dizer o que ele precisa. Mas para isso, ele tem que se organizar. Em todos esses segmentos, as micro e pequenas empresas são fundamentais. São das que mais geram emprego, são das que mais participam desse bolo. Né? E nós, exatamente na minha fala anterior, estamos conectados com essa estratégia do Governo do Estado, porque para nós também a nossa estratégia é quando a gente pensa nos setores de manutenção, nos setores tradicionais, o que nós podemos fazer para que esse setor se mantenha, porque nenhum setor que é tradicional vai se manter se continuar estático. Ele precisa inovar, ele precisa ter tecnologia, ele precisa inovar, ele precisa criar novas estratégias, ele precisa ter uma gestão mais qualitativa. Tudo isso que o jogo traz, o Sebrae por trás tem uma responsabilidade enorme para poder ativar e multiplicar a capacidade das micro e pequenas empresas que estão inseridas dentro desses setores tradicionais e os setores que precisam ser alavancados, principalmente os setores tradicionais que são base da nossa economia. Eu sempre digo, quando a gente fala em inovação, inovação não é só startup. Inovação é inovar dentro do setor tradicional, é fazer com que o setor tradicional, a pequena indústria de calçado, ela tenha a capacidade de inovar para ela ser mais produtiva, para ela gerar mais emprego, gerar crescimento, gerar desenvolvimento, gerar produtos mais adequados para esse mercado que está aí, conseguir exportar. Né? Uma ferramenta, às vezes, que a gente investe ali dentro já fala de transformação. O setor metal mecânico do Rio Grande do Sul é um setor de uma base tradicional. Nós precisamos inovar, né? Precisamos entrar dentro dessa capacidade que o jogo traz, depois de multiplicar o PIB. E aí é que entra todo o Sebrae de preparar e qualificar essas empresas, fazer olhar de futuro. Esse dia eu fui numa empresa muito tradicional do setor metal mecânico.
e com um investimento de R$100, 2 sensores de R$50 colocado numa máquina, ele conseguiu tornar a empresa 4.0. Ele conseguiu gerar inovação, conseguiu gerar ciência de dados para identificar que aquela máquina poderia ter o setup dela mais atualizado, que a máquina poderia eventualmente ter um problema de colapso. Quer dizer, ele aumentou a produtividade, ele evoluiu, ele conseguiu entregar mais. Então, às vezes, com pequenos investimentos, com políticas adequadas, a gente consegue fazer que o setor tradicional também consiga estar se multiplicando. E é base isso que a estratégia do governo do Estado traz. Nós precisamos olhar os setores mais avançados, né, para que esses setores tenham capacidade de se multiplicar. Às vezes, um investimento bem 30% menor do Sebrae em setores mais atualizados faz com que o resultado seja muito maior do que o setor tradicional. E a nossa capacidade de gerar esses resultados, Copete? Porque às vezes a gente coloca em questionamento a nossa capacidade de fazer as coisas diferentes, né? O Estado vinha numa letargia muito grande, né? Por muito tempo, inclusive. Porque nós estávamos na vanguarda do Brasil, mas faz muito tempo que a gente vai perdendo muito espaço. Talvez exatamente por isso estar na vanguarda do Brasil que tenha dado ao Estado uma certa acomodação, né, entrado numa certa zona de conforto, imaginando que nós, com aquilo que nós vimos produzindo, seria suficiente para a gente manter os grandes desafios, né? E aí passa pela modernização da gestão pública, inequivocamente, né, Diogo? É o trabalho que tu vens fazendo lá de forma extremamente protagonista, né? Entra o Sebrae, por exemplo, que nós entendemos que o nosso trabalho tem que gerar resultado efetivo na transformação, e resultado é PIB, resultado é nota fiscal, resultado é indicador de desempenho satisfatório, isso é resultado para nós, né? Resultado não é esforço, e sim transformação da vida dos empresários. Passa pela cultura empresarial, sim, passa pela cultura empresarial. Nós temos hoje alguns setores que estão acomodados, que a gente precisa sermos indutores desse processo de transformação, né? Passa pelo custo Brasil, então aí carga de impostos, passa por uma série de questões que a gente sabe, né, que o empresário sofre, passa necessariamente pela modernização, passa pela capacidade que o empresário tem de inovar e criar novas alternativas de mercado, né, passa pela mão de obra, né, passa pela educação, né? Então, se nós formos olhar, é uma colcha de retalhos, é um grande mosaico de necessidades que nós temos, de indicadores que se transformando dentro de uma amálgama favorável, né? Poder público modernizado, investindo, né, com estratégias consolidadas, né? As universidades produzindo inteligência e disponibilizando essa inteligência para o mercado, os empresários engajados em se autotransformar e se desafiar, o empreendedorismo como uma mola de propulsão indispensável para o crescimento empresarial. Nós precisamos, o empreendedorismo no Brasil ele não pode esmorecer. O Brasil sempre foi um país muito empreendedor. Nós precisamos ativar o empreendedorismo, dar oportunidade para que o micro e pequeno empresário, para que o meio, né, aquele que hoje está informal, nós temos hoje, para cada MEI, né, formalizado no Brasil, nós temos, cálculo do Sebrae, nós temos 10 informais, então nós temos uma informalidade muito grande no país, isso não gera crescimento. Então, tudo isso conjuminado como estratégias de apoio, de políticas, né, de apoio, de sustentação, eu acredito que passa por aí, necessariamente, aí, o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país. Tem um sentimento que vocês vão ter emprego por mais 50 anos, mais ou menos. Tomara. Não porque as coisas não acontecem, mas porque a gente conversa sobre isso sempre e as coisas estão andando como nunca. Eu consigo enxergar isso, essa provocação eu faço para que vocês falem sobre ela, mas eu consigo enxergar que as coisas estão caminhando para um rumo diferente, uma velocidade diferente, um desafio, propostas mais próximos da gente realmente, mas porque tem tanta coisa boa para ser feita. E o que vocês falam é tão importante para a sensibilização das pessoas, para muitos cliques que nós temos que dar. Vocês vão estar com a gente aqui por muito tempo. Bom, e a Vale TV também tem uma importância da comunidade por muito tempo ainda. Levar informação, né? Como a gente estava falando aqui, e no último programa que e levar provocação, né? Tu me perguntou como é que está o plano de desenvolvimento. Já saiu da gaveta. Nós vamos te acompanhar e vamos te apertar bastante. E eu tinha dito para ti, das 41 iniciativas que tem no plano, que somam mais de 230 projetos, das 41 iniciativas, 23 já estavam em andamento, lembra? Agora nós temos 25 já em andamento. Né? E a mais recente é a iniciativa 9, onde nós tivemos ontem, o governador lançou na Salesforce, fez uma parceria em Nova York. O governo do estado assinou com a Salesforce, que é uma grande empresa da área de tecnologia, que vai disponibilizar para 1,5 milhão de gaúchos cursos na área de IA.
Então vai disponibilizar a plataforma da Salesforce para que os gaúchos entendam inteligência artificial. E aí o que o Copete trazia, eu vou ter lá uma MEI, uma microempresa, que vai poder acessar, né, uma pessoa física, um estudante, que vai poder entender como usar IA para potencializar os seus negócios. Né? Eu me lembro quando nós fazíamos as apresentações em PowerPoint já é moderno, né? Antigamente tinha o, como é que é, o mimeógrafo, o retroprojetor. Quanto tempo levava para fazer uma apresentação no retroprojetor ou no PowerPoint? Trocando as lâminas lá, Às vezes a pessoa ficava um dia inteiro, uma manhã inteira fazendo os slides. Hoje a IA te ajuda a fazer isso em minutos. Né? E isso dá condições do profissional produzir mais, da empresa produzir mais. Perde mais tempo brifando a IA do que ela resolvendo a tua vida depois. Exatamente. Né? Mas são e não ações... substitui a gente. Não, né? A gente tem que estar ali, Isso né? É fantástico, né? A gente tem que estar ali, tem que brifar a IA, tem que corrigir. Mas hoje o governo do estado possibilitar isso para 1,5 milhão de gaúchos, inicialmente, né, gratuito, é o plano de desenvolvimento na prática. Na prática. Isso é 10%, mais de 10% do Rio Grande do Sul, né? Da população do Rio Grande do Sul. E a gente sabe o quanto é importante a gente olhar. A gente falava ontem ainda, na reunião do Territórios Empreendedores Supera, nós temos tanta coisa para fazer, né? Por exemplo, o Santiago Uribe nos provocava, né? Tá, mas e aí? No plano do bairro da resistência a uma tragédia climática, né? Quem vai ficar? Quem são as pessoas com mais de 80 anos que precisam ser acompanhadas? Olha. E quem está mapeado que vai cuidar de cada uma dessas pessoas? Porque daí tem que ter o Diogo que vai cuidar lá da dona Copete, vai cuidar lá do seu... Então, como tem coisa importante para a gente Mas fazer. olha como a gente está fazendo. E há pouco o Copete falou do trabalho, do protagonismo que nós estamos tendo, né, no governo do estado, no Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Esse conselho é formado, um conselho paritário, né, que hoje tenho a honra de ser o secretário executivo também do conselho. Ele é formado por 7 secretários e 7 de Estado e 7 lideranças da sociedade civil. Indicadas por quem? Pelo SEBRAE, aonde um dos 7 é o Ariel, que é o nosso diretor do SEBRAE, que é o vice-presidente. O presidente é o secretário Hernani, que é um dos 7 secretários. Então nós temos ali um conselho paritário que trabalha no desenvolvimento, no empreendedorismo e na desburocratização, que é difícil até de falar, vocês não têm ideia do que é de fazer dentro do estado. Mas é a parceria sociedade, SEBRAE, que eu digo é uma entidade, né? A sociedade civil, a entidades e o governo. E as coisas vão andando. E dessa forma a gente vai trazendo resultado para todos nós. Diogo Loic, sempre uma honra estar contigo, sempre bom aprender, beber direto da fonte. E adoro estar nesse papel aqui de provocador de vocês, porque aprendo sempre muito. Parabéns, nosso secretário executivo da nossa SEDEC. Uma honra te ter com a gente. Nosso abraço ao nosso secretário Nani Polo também. Que na volta lá de Nova York a gente possa fazer juntos, quem sabe entrevistando ele, uma avaliação de tudo que está sendo feito em Nova York, mas mundo afora, aqui no nosso Rio Grande do Sul, a partir dessas iniciativas. Me comprometo de convidar um secretário, tentar trazer ele, a agenda dele é muito maluca. Mas vamos até ele também, não tem problema. Vamos fazer isso aí. E agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, com o Marco, contigo aqui na SIC, representando, né, essa figura aí gigante que é o secretário Hernani e também o nosso governo do estado, o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel. Copete, Marco Copete, nosso sócio na Vale TV aí, obrigado sempre pela tua generosidade, sobretudo. Eu agradeço o papel tão importante que vocês fazem, né, de estar aqui, não cobrando, né, mas ser um farol que ilumina o futuro. Então, a Vale TV, eu penso sempre que é um farol que está iluminando, nos ajudando a construir esse estado melhor, construir a nossa região de forma mais assertiva, mais adequada, pensando no desenvolvimento. Quem aponta o farol é tu. Vocês que dão essa norte para essa luz. Agradecendo essa bancada maravilhosa, direto do SIC aqui em Gramado, no Serra Parque em Gramado, mas sobretudo aqui na técnica o Bruno e a Bruna. Olha só que dupla legal hoje, mas sobretudo carinho da tua audiência. A gente volta amanhã com mais um programa aqui direto do Serra Parque em Gramado. Até lá!